Olá! No programa de hoje eu vou conversar com Rogério Menezes, que é secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, doutora Renata Franco. Uma satisfação estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Mais uma oportunidade, um prazer, né, de estar no seu programa, interagindo através das lives, que eu também participei da OAB, né? Então, sempre é muito interessante estar nesse debate com vocês. Obrigada. E é sempre muito bom ter vocês, né, você especialmente da Prefeitura aqui de Campinas, para conversar com a gente aí de inúmeros temas, porque a gente sabe que o meio ambiente, ele tem aí inúmeras questões para a gente sempre estar discutindo, estar pensando a questão ambiental, né? E, Rogério, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação e de todos esses anos aí à frente da Prefeitura de Campinas. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Eu sou oceanógrafo, né, de formação, com mestrado na área de ecologia. Então, isso aconteceu lá na Federal de Rio Grande, na universidade lá em Rio Grande, município lá quase que na divisa com o Uruguai, lá na Lagoa dos Patos. E desde então a minha trajetória se dá principalmente na gestão de recursos hídricos e na gestão ambiental, principalmente de âmbito local, embora eu tenha tido uma passagem ali pela Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, quando eu fui secretário adjunto. Mas a maior parte das vezes eu desempenhei cargos de secretário municipal, né, em meio ambiente, agricultura e meio ambiente, né, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como é o caso aqui da Prefeitura de Campinas, onde estou desde 2013. Então, praticamente são 25 anos de atuação, 20 deles dedicados à gestão municipal de meio ambiente, em cidades como Adamantina, própria Campinas, que eu acabei de citar na última década, né? E também estive secretário em cidades como Diadema, ali na região do ABC. Maravilha. E é louvável, acho que todo esse tempo à frente aqui da prefeitura, né? Os inúmeros projetos que vocês conduzem e estão desenvolvendo. Campinas, a gente sabe que é um município aí considerado na vanguarda das questões de proteção ambiental. E, Rogério, nesse sentido, né, fala para a gente quais são os maiores desafios que o município enfrenta na condução dessa pasta aí de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Bom, falando de forma mais ampla, doutora Renata, abordando os municípios de forma geral, né, um dos principais desafios justamente é essa continuidade que a gente consegue aqui em Campinas, mas que não é a regra, muito longe disso, né? Quando eu presidi a Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, a ANAMA, eu fiz um levantamento, cheguei à conclusão que os secretários de meio ambiente, em geral, ficam em média 2 anos e 1 mês no cargo. Então, numa gestão de 4 anos, geralmente você troca 2, às vezes 3, 4 vezes o secretário municipal. Isso não dá a estabilidade necessária na equipe para você ter a possibilidade de colher os resultados, para você ter um mínimo de continuidade, de estabilidade, né, para você poder colher os resultados. Isso não acontece em Campinas, né, Rogério? Isso não acontece em Campinas, né? É uma exceção à regra, mas sem dúvida é um dos grandes desafios da gestão pública municipal de meio ambiente, né? Outros desafios recentes é você conseguir fazer gestão local de meio ambiente num cenário desfavorável. Eu não preciso falar para vocês o impacto da pandemia, por exemplo, nos últimos 2 anos e meio, né, na gestão pública municipal. Problemas orçamentários, problemas, né, diversos que surgiram, a impossibilidade, por exemplo, de repor o pessoal que vai se aposentando. Vou dar um exemplo aqui da Secretaria do Verde de Campinas. Nesse período recente, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nós perdemos 18 profissionais. 2 deles faleceram, né, nesse processo aí da pandemia, mais na área operacional, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e outros profissionais, aí, 16 deles, se aposentaram. Então, nesse contexto de pandemia, de crise política e crise também econômica, né, que impactou também a queda da economia em função da epidemia, que impactou a arrecadação dos municípios brasileiros,
Isso criou um cenário de dificuldade para a gente manter a equipe na quantidade de técnicos necessários para continuar dando prosseguimento aos nossos projetos. Então, a gente teve que fazer, nós chegamos aqui na Secretaria do Verde a ter 116 colaboradores. Hoje somos em 96. Então, isso nos últimos anos, esse processo de recuo, né? Mas agora a gente está preparando aí a reposição desses quadros técnicos, mas isso só é possível nesse cenário que isso é permitido pós-pandemia, né? No cenário que vai ter uma flexibilização maior nas contratações. Então, essa foi uma das dificuldades recentes. E uma dificuldade de cenário macro, doutora Renata, é a existência no âmbito federal, né, de uma política antiambiental clara. Né? E aí não é o Rogério Menezes que está falando, mas os próprios setores da área econômica têm apontado esse problema, né? Ex-presidentes do Banco Central, ex-secretários de planejamento do governo federal, de finanças, né? Chamando a atenção que a visão antiambiental desse governo aí na extrema-direita tem dificultado muito, né, até as perspectivas econômicas do Brasil no exterior, porque hoje o mundo cobra uma postura ambiental do Brasil, de desenvolvimento sustentável, de alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os indicadores da Agenda 2030, tudo isso de que nós também falaremos com certeza aqui nessa nossa entrevista. Então, esse cenário inédito, que nunca tinha acontecido em governo algum, seja de direita ou de esquerda, de uma política antiambiental clara, colocou nos últimos anos um afastamento muito grande do governo federal. E o que nos salvou, conversando com muitos secretários de meio ambiente, é que em muitos dos estados da federação, isso não aconteceu, continuou aí o espaço aberto para dialogar com os secretários estaduais de meio ambiente. Então, isso minimizou o problema. Mas nós deixamos de ter um comando, deixamos de ter reuniões do Conselho Nacional de Meio Ambiente, deixamos de ter possibilidade de opinar sobre agendas legislativas, né? E o que predomina nos últimos anos é a aprovação de legislações no sentido com o discurso de flexibilizar as questões ambientais, com o discurso de facilitar o desenvolvimento econômico. Quando você tem a oposição entre crescimento e grandes projetos de infraestrutura e meio ambiente sem considerá-lo, não facilita o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, acaba travando, judicializando. Você sabe disso como agente do direito, que a gente acaba ampliando os problemas, inclusive as ações civis públicas e outros mecanismos mais, que acabam atrasando esses investimentos em vez de acelerá-los. Eu acho que essa questão da segurança jurídica realmente ela é super importante e às vezes, né, um tema sendo tratado de diversas, né, de formas aí diferentes por estado, união e município, às vezes a gente tem, talvez não por uma falta de política, mas até pelo fato do meio ambiente aí na nossa Constituição a gente ter essa competência aí um pouco mais ampla dos entes, né? E realmente acho que essa segurança ela é muito importante. A gente ter isso muito claro, o que cada ente faz, até onde vai, o que compete a cada um, essa clareza ela é muito importante. E uma das coisas que você mencionou, Rogério, que realmente eu acho que é de extrema importância, é essa continuidade, né, de projetos dentro da vida pública. Meu mestrado, eu trabalhei bastante com a questão do planejamento urbano, né, dentro das cidades. E essa questão da falta, né, de tempo que se fica, seja de um prefeito, seja de sua equipe, dentro de uma secretaria, dentro do governo de um município, você mal consegue implementar algo que foi pensado para a cidade. Então, essa continuidade realmente é algo aí diferente, né, no município de Campinas, é algo de se tirar o chapéu aí para vocês, porque realmente acho que dá essa continuidade de projetos, dá uma segurança para a cidade, né? E a gente tem aí questões que a gente sabe que de fato são implementadas dentro do município. E nessa linha, Rogério, né, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres reconheceu Campinas como o primeiro centro de resiliência do Brasil.
Conta para a gente um pouco dessa certificação, o que ela representa e quais foram as metas aí que Campinas atingiu para ter esse reconhecimento aí da ONU. Olha, o destaque inicial que eu faço com relação a esse reconhecimento da ONU na questão da resiliência é a fortaleza, enquanto política pública que existe hoje, da Defesa Civil de Campinas. Então, a gente tem uma equipe lá capitaneada, mais uma vez, a história da continuidade, né, doutora Renata? Há vários anos, há vários governos, capitaneadas pelo Sidney Furtado. O Sidney é o líder aí da Defesa Civil em Campinas, e isso tem permitido um processo de formação continuada, uma articulação transversal com outros setores da prefeitura. Eu destacaria aqui com a Guarda Municipal, eu destacaria aqui com os bombeiros, eu destacaria aqui com a própria Secretaria do Verde, com a fiscalização ambiental, também a Secretaria de Saúde. Então, existem espaços em que os assuntos são tratados e a gente pode dar respostas a eventos extremos, né, que coloquem em risco a população de forma integrada, de forma unificada. Isso faz toda a diferença no resultado. Então, o que Campinas tem trazido, ao contrário de outras regiões do país, onde tem acontecido desastres cada vez mais frequentes, né, que a gente observa ligado principalmente aos eventos climáticos extremos, mas não só a eles, né? Então, a gente observa, às vezes, a perda de milhares de vidas ou de dezenas de vidas por causa de deslizamentos, por causa dos eventos climáticos extremos. Né? De repente, quem não ouve agora, no dia a dia, aquela expressão, choveu em 24 horas aquilo que deveria chover o mês inteiro. É uma das coisas que a gente mais ouve atualmente. Isso gera episódios de grande risco, e muitas vezes causando mortes e perdas econômicas para as populações das nossas cidades, principalmente das grandes cidades. Né? Então, esses indicadores, o principal indicador que eu acho de Campinas, e a gente não deve ficar satisfeito enquanto tiver uma morte, que seja, quando tiver uma morte, a gente não deve estar satisfeito com o indicador. Mas é a possibilidade da gente ter muito poucas perdas de vida nos últimos anos, quase nenhuma, pouquíssimas perdas de vida, casos isolados, né? Isso se deve a uma resposta muito efetiva de defesa civil, ao mapeamento prévio, ao aviso de chuvas potencialmente perigosas, através do ZAP, né? Através aí da defesa civil, cada vez mais de forma a usar a tecnologia a nosso favor. Então, existe um ambiente criado que faz com que Campinas se destaque até regionalmente, internacionalmente, que receba prêmios ligados à resiliência. Isso tem a ver com continuidade. Eu acho que a palavra-chave é continuidade, política pública, integração entre áreas da prefeitura, e com isso quem tem a ganhar é a população. Não que não tenhamos problemas. Temos problemas, ainda há áreas de inundação que correm riscos, né? Córregos que transbordam na cidade em função da impermeabilização do solo ao longo das décadas, das centenas de anos em que houve a ocupação do território com impermeabilização frequente, mas é fato que não é comparável o que acontece, um evento isolado que pode acontecer, ou a perda de alguma vida que já aconteceu e às vezes acontece, mas às vezes a gente fica anos sem que isso aconteça. Isso é o melhor indicador do trabalho da Defesa Civil e dessa resiliência. Que a resiliência é a capacidade de você superar essas dificuldades extremas e voltar ao estado normal da sua sociedade. Então, essa resiliência é uma das características principais das cidades e cada vez será mais importante aperfeiçoar esse trabalho de resiliência. Uhum. Com certeza, como você bem colocou, essa questão desses eventos extremos, por mais que se tenha como prever uma questão de uma chuva mais forte, mas eu acho difícil se prever a quantidade de chuva que vai cair. Com mais frequência, de fato, a gente tem visto que era para chover no mês, choveu em 24 horas, choveu em tantas horas. Então, é muito importante, realmente, né, que os municípios, de uma forma geral, tenham políticas voltadas para essa questão. E essa questão ambiental, na verdade, ela faz uma interface com várias outras secretarias, né? Não fica só na questão da Secretaria de Meio Ambiente, você tem a questão, talvez, educação de base, tratando da questão da educação ambiental, a Secretaria de Segurança Pública,
Secretaria de Saúde. Então, realmente, você tem ali uma interface de assuntos que devem ser tratados num conjunto pelo município. E eu acho que Campinas talvez tenha realmente esse diferencial. E, igualmente, Rogério, o município, ele configurou em primeiro lugar no ranking, né, do programa Município Verde Azul 2020, com cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Quais foram as principais ações que o município adotou para atingir essa colocação? Olha, doutora Renata, foi um trabalho aí de longo prazo, né, que nós iniciamos em 2013, né? Em 2012, Campinas estava com uma nota 6,2. E com esse trabalho, a evolução do reconhecimento desse trabalho, os indicadores, os projetos feitos em várias áreas da prefeitura, que a gente começou a sistematizar, que muitas vezes não eram reportados ao Estado, né? A gente conseguiu chegar num patamar e se manter nesse patamar nos últimos 5 anos, na casa dos 90 pontos. Então, saímos de 62 pontos, nota 6, para nota 9, né? Para uma cidade do tamanho de Campinas, não é pouca coisa. Isso exigiu investimentos, por exemplo, em saneamento. Na última década, a Sanasa investiu quase 800 milhões em saneamento básico. Vem ampliando a cobertura e a capacidade instalada para tratar os esgotos da cidade. Isso impactou, com certeza, na diretiva, na nota de saneamento do município de Campinas, né? Mas foram outras ações. Por exemplo, desde a última década, desde 2007 para agora, né? Na verdade, é um pouco mais que uma década, a gente teve uma evolução de área de cobertura vegetal na cidade, que passou aí de 7% do total da área coberta para 14,4%. Significa, em pouco mais aí de 12, 13 anos, você ter praticamente 14 anos, né? Você ter praticamente o dobro de área coberta de vegetação. Isso não porque a prefeitura tenha plantado, mas porque a fiscalização aumentou sobre a derrubada de vegetação, a consciência vem aumentando, os próprios proprietários rurais tiveram que cadastrar sua área no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, uma série de ações, monitoramento da fiscalização ambiental, na verdade, com dados de satélite, com tecnologia aplicada. Tudo isso somado criou as condições até para uma recuperação natural da vegetação. Já que você não estava tendo impacto, você percebe que boa parte dessa recuperação, embora a gente tenha plantado cerca de 225 hectares de novas áreas vegetadas, boa parte dessa recuperação de mais de 2.000 hectares se deu na forma de regeneração natural no território, a partir de fragmentos florestais que já existiam e foram se ampliando, né? Quando você para de devastar, a natureza tem uma força de recuperação impressionante. A própria fauna ajuda, através da alimentação de frutos, né, a espalhar as sementes e a replantar as florestas. Então, isso é facilmente demonstrado na hora que você mostra a evolução das florestas, da área de cobertura vegetal, desde os anos 2000 em Campinas, não começou só em 2007. Em 2000 era 3% do território coberto por floresta. Em 2020, 14,4%, quase 5 vezes mais. É uma coisa impressionante. A gente fala, as pessoas não acreditam, mas é acompanhar a imagem de satélite, a imagem lá dos estudos da Dionete Santin, lá em 2000, né, eram de 2,7%, 2,9% do território, menos que 3% do território. E agora você tem 14,4%. Isso tende a continuar, porque a gente continua com a fiscalização, a gente continua com a autuação quando acontece, né? Tem um caso de uma empresa que fez uma extração sem autorização e a gente consegue autuar, a gente consegue constatar aquela derrubada de vegetação. A gente faz multas, termos de ajustamento de conduta. Então, essa gestão ambiental em Campinas tem sido efetiva, com fiscalização, com ajustamento de conduta. Isso faz toda a diferença. Não é só isso, o município Verde Azul tem nota para o Conselho de Meio Ambiente, tem nota para 10 diretivas, que também é a ampliação de áreas verdes na cidade, mais de 250 áreas de praças
que foram reformuladas, remodeladas, plantio em áreas de APP, projetos para recuperação das áreas verdes, de uma forma geral, em parcerias, por exemplo, com a Fundação da Mata de Santa Genebra, que é uma das principais áreas verdes da nossa cidade. Então, evidentemente que temos problemas. Você perguntou das dificuldades da gestão pública. Uma delas, por exemplo, vai começar de novo, que é combater incêndios em períodos secos. Estamos terminando aqui março com as chuvas de março, fechando o verão, e vai começar um novo período de estiagem. Com isso, o drama do gestor público municipal de ver as queimadas se proliferando ano a ano, porque o clima fica cada vez mais seco, as precipitações se reduzem, e com isso a gente aumenta os riscos de queimada. Então é um trabalho hercúleo para tentar evitar que novos recordes sejam batidos, que fragmentos importantes possam vir a ser queimados nesse período de estiagem. Esse é um dos principais desafios que a gente vê pela frente nesse ano aí que se inicia. Tá. E essa questão aí da queimada, né? Tem a bituca do cigarro que quem está na direção às vezes joga na beira da estrada e esse fogo se propaga. Balão, né? É uma coisa que todo mundo escuta, que sabe que é crime, mas a gente ainda vê balão, principalmente nessas épocas, né? Agora que começam a se aproximar das festas juninas. Então, tudo isso coloca em risco realmente todo esse trabalho, né, de áreas verdes, de recuperação, que o município tem feito ao longo dos anos. E nesse sentido, Rogério, final do ano passado foi editada uma lei, que é a Lei 14.285, que fala sobre a questão das APPs, né? Havia-se uma discussão muito grande da aplicação da APP urbana, quem que, na verdade, seria responsável pela determinação, definição da metragem de proteção dessa APP em área urbana, e realmente agora é de competência dos municípios regulamentar essas APPs urbanas. Então, assim, eu sei que é uma lei muito recente, mas fala um pouquinho dessa nova determinação, de como isso deve seguir dentro dos municípios, dentro aqui de Campinas. Eu não sei se vocês já têm essa informação, né? Porque realmente é uma lei bem recente. Olha, doutora Renata, essa discussão das APPs em áreas consolidadas e até da eventual perda de função ecológica de algumas dessas áreas de preservação permanente, em áreas urbanas consolidadas, né, é uma discussão que vem desde o tempo da revisão do Código Florestal brasileiro. Infelizmente, na minha modesta opinião, a aprovação mais recentemente dessa lei, ela é um remédio equivocado. Porque, em vez de se definir em âmbito macro, em âmbito nacional, os critérios para se estabelecer, quem faz isso é o governo do Estado, aqui no caso através da CETESB, né, para que se pudesse, em algumas situações, descaracterizar, inclusive, o papel ecológico dessa APP, por perda de função ecológica, ao delegar para os municípios, a legislação não tomou uma boa providência, na nossa modesta opinião, e dos nossos técnicos, porque são 5.570 municípios. Então, veja, você aproxima a discussão das APPs como se ela fosse uma discussão simples, da tomada de decisão por parte de 5.570 municípios. Isso não é bom. Você corre o risco de gerar uma competição, principalmente em grandes municípios, para ver quem flexibiliza mais, quem abre maiores possibilidades de APP, de redução da faixa de APP. Isso não é bom, porque a APP ela tem o seu papel, ela não foi um conceito inventado, biológico. Ele é uma necessidade de você manter áreas permeáveis, de você manter vegetação em costas, de você manter o mínimo de possibilidade nos córregos que atravessam e os rios que atravessam as nossas cidades, da gente não complicar ainda mais as situações de enchentes, as situações de transbordamento. Então, a gente vê com muita preocupação, eu não sei, eu tenho discutido isso com alguns agentes aí do direito, há uma crescente opinião aí de que pode, inclusive, ter uma ação direta de inconstitucionalidade, que essa legislação possa ser derrubada. De qualquer forma, o que eu digo para você é que
qualquer alteração que o município faça, que queira estabelecer parâmetros menos restritivos, parâmetros mais restritivos é muito comum na legislação ambiental. Os órgãos municipais possam ser mais restritivos. Agora, ser menos restritivo com relação à APP exigiria estudos técnicos para entender a situação inclusive, de drenagem, a situação hidráulica hídrica dos nossos municípios, de escoamento, de drenagem, porque, do contrário, a gente corre o risco de agravar problemas que já são aí existentes ao longo das últimas décadas e, como a gente discutiu aqui, vem se intensificando em função das mudanças climáticas extremas. De toda forma, nós temos uma visão aberta sempre à discussão técnica, aberta sempre a que os estudos possam acontecer. Isso nós já estamos fazendo, por exemplo, aqui na Bacia do Capivari, em relação à drenagem, né? Então, a gente está estudando esse assunto, com foco aqui, com a ajuda do IPT, inclusive no contrato recente que se firmou com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e a gente vai estar sempre aberto a conversar, a dialogar sobre critérios técnicos, mas sempre com muita preocupação de não gerar uma corrida antiambiental também nos municípios, para ver quem desconstrói ou para ver quem flexibiliza mais rápido as áreas de preservação permanente. E, Rogério, nessa linha de manter o município, né, com uma vocação mais verde, você vê a possibilidade da ampliação dessa APP, né, porque hoje a gente sabe que normalmente é uma APP de 30 metros. Existiria a possibilidade de aumentar para 40, 50 metros, ou você também vê com cautela e seguiria na linha do próprio Código Florestal? O município também já tratou dessa questão de ampliação ao invés da descaracterização? Eu tendo a achar que, nesse sentido, o Código Florestal ele tem nos dado parâmetros de ampliação. Por exemplo, quando você tem um córrego, um rio maior em termos de largura, você já tem uma faixa de 50 metros que se aplica, em determinadas situações você aplica 30 metros. Em reservatórios, você pode aplicar até valores maiores, 100 metros, 200 metros. Então, acredito que, nesse sentido, em áreas não urbanas, e, portanto, em áreas rurais, né? O Código Florestal, a questão é aplicá-lo e fiscalizá-lo. Nas áreas urbanas consolidadas, em que a gente, muitas vezes, existe avenidas inteiras, córregos canalizados, que você acaba tratando como uma situação de uma antiga APP, mas se você observar, existem situações que são irreversíveis, que houve realmente a perda de função ecológica. Mas não cabe à autoridade municipal no estado de São Paulo declarar essa perda da função ecológica. Cabe à CETESB, cabe de forma motivada, provocada pelo empreendedor, pelo interessado, né? A CETESB vinha fazendo, tem feito em situações em que faz essa análise, descaracterizando, declarando a perda da função ecológica. Então, acho que os instrumentos existem para lidar com essas dificuldades, em relação às APPs em áreas consolidadas, e que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com essas soluções mágicas, né? A gente cria uma legislação que, de repente, eu acho que, às vezes, a gente corre o risco de tomar o remédio errado ou na dose errada para resolver um problema, e a gente acaba agravando os problemas relacionados à questão de alagamentos, de enchentes, e que tem nas APPs urbanas um espaço importante para que a gente possa ter um futuro sustentável, com mais resiliência, que a gente já falou aqui nessa entrevista, nas nossas cidades. Não, com certeza. E essa observação que você fez a respeito, né, talvez de uma possível competição entre os municípios, quem flexibiliza mais, eventualmente quem flexibiliza menos, é algo a se pensar, né? Realmente uma preocupação. Como que vai ser a ordenação disso pelos municípios? Mas eu não tinha escutado ainda a respeito da ação de inconstitucionalidade, mas pode ser mesmo nessa linha, né? Talvez seja uma saída da gente garantir a manutenção aí mínima da questão de APP e eventual discussão pelo Estado. Lembrando, doutora Renata, como a senhora sabe, que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Então, predominam, e 80% dos nossos municípios são municípios pequenos. Então, você imagina dizer para um município desse, olha, reúne o seu conselho de meio ambiente lá, que você pode reduzir áreas. Que tipo de estudo técnico vai ter sido feito para embasar essas decisões,
se muitas vezes esses municípios mal têm um engenheiro para cuidar de todos os projetos da prefeitura, não há uma equipe técnica multidisciplinar, né? Como há em Campinas, como há nos grandes e médios municípios. Então, a gente tem que ver isso com muita ressalva, com muito cuidado, para a gente não ter prejuízos maiores para o nosso futuro. Não, com certeza. E, Rogério, a gente estava falando a respeito, né, de questões relacionadas ao aquecimento global. Eu sei que Campinas tem, sim, medidas aí mitigatórias, ações municipais, mas se você puder contar um pouco para a gente o que Campinas tem feito também nessa questão para combater não só o aquecimento global, mas os efeitos desse aquecimento, eu acho que é muito bacana e muito importante também. Eu vou citar o que acaba de ser anunciado pelo prefeito Dário Saad, né, que é o investimento aqui em obras de drenagem. Então, a gente tem historicamente, quem conhece aqui a Avenida Orozimbo Maia, em Campinas, né, o Córrego do Serafim, e também você tem o Córrego Proença, aqui na Norte e Sul, são regiões que convivem com acontecimentos aí de transbordamento desses córregos, desses corpos d'água, muito intensos, com grandes prejuízos, carros sendo arrastados, e já ocorreram, inclusive, ao longo da história, ocorrências de perdas de vidas humanas nesse processo. Então, esse investimento anunciado, projetos básicos que foram concluídos, e agora é possível a Prefeitura buscar esses recursos, da ordem de 600 milhões de reais, não abrange todos os pontos de extravasamento de rios em Campinas, mas são dois dos principais deles, historicamente aguardam solução, né, em áreas centrais de Campinas. Então, agora tem-se um projeto básico para fazer esses investimentos da ordem de 600 milhões de reais. Então, tem se intensificado a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Carlos Barreiro, os estudos técnicos. Pretende-se ter estudos básicos, projetos básicos de todas as principais áreas que são sujeitas a eventos como esse que eu descrevi aqui. Então, esse é um aspecto, né, que tem relação aí com a mitigação das fortes chuvas, com os problemas, para a gente tentar minimizar os danos, que com certeza serão mais frequentes dos eventos climáticos extremos, né? Agora, a gente precisa seguir recuperando áreas de preservação permanente, tem um planejamento aqui de recuperação de APPs na velocidade de 1% ao ano. A gente ainda tem aqui 68% das nossas APPs degradadas ao longo de mais de 250 anos de história. Então, a gente levaria aí cerca de 70 anos para fazer esse processo de recuperação, mas o importante é que ele já começou. Até recentemente, a tendência era diminuição dessas áreas. Agora já existe ainda que numa velocidade abaixo do que poderia ser, né? A gente tem que acelerar esse processo de regeneração, mas ele já é uma realidade. A gente já vem recuperando APPs no nosso município. A gente tem que continuar fazendo essa recuperação. Temos que continuar também buscando contribuir na questão da mudança climática com redução de emissões. Onde que estão 70% das emissões de gases de efeito estufa em Campinas? Principalmente na nossa frota de ônibus e carros. Então, os corredores do BRT, 36 quilômetros construídos recentemente, que prevêem ônibus elétricos na nova concessão de ônibus, né? Estarão em circulação nesses corredores, não na totalidade dos ônibus, mas em boa parte dessa frota, é uma notícia boa, mais de 300 ônibus circulando, né? De uma frota que vai ter aí 800, 850 ônibus circulando. Então, essa sinalização, a ampliação do transporte cicloviário, que já saiu aí nos últimos anos em Campinas de 12 quilômetros para cerca de 70 quilômetros, e que tem o plano cicloviário que prevê cerca de 190 quilômetros de ciclovia que seguirão sendo implantadas nos próximos governos, né? Então, essa é outra sinalização importante, a possibilidade das pessoas se locomoverem não só como lazer, mas também como transporte na cidade, e isso vai contribuir no futuro próximo para a redução das emissões aqui na metrópole, né? Então, é um conjunto de políticas públicas que nos permitem contribuir, dar a contribuição de Campinas. Campinas tem 1/3 do território protegida por unidades de conservação, nem todas as cidades brasileiras têm essa possibilidade, né? Então, doutora Renata,
É um conjunto de políticas públicas existentes, que estão tendo continuidade e que nos permitem acreditar que é possível, sim, continuar um desenvolvimento econômico, que possa ser cada vez mais inclusivo no aspecto social, em tempos de pós-pandemia, né? Mas que permita a gente manter as bases naturais do nosso desenvolvimento para que a gente tenha uma cidade com qualidade de vida. Não é um desafio pequeno, é um desafio que eu diria monumental numa cidade metropolitana que é sede de uma região de quase 3.200.000 pessoas moram. A gente não depende só da gente nesse desafio. Todos sabem, por exemplo, que a recarga aqui do sistema Cantareira depende de chuvas que dependem da floresta amazônica, né? Depende da circulação em alta atmosfera que traz umidade da floresta. As chuvas que chovem nessa nossa latitude aqui, se você comparar com outras latitudes do planeta, você vai ver que aqui é uma das poucas áreas que não são secas nessa latitude. E o porquê? Que a gente tem a Cordilheira dos Andes bloqueando a perda de água lá para o Oceano Pacífico, e essa umidade que é retida na bacia amazônica, através dos chamados rios aéreos, aí já bem conhecido esse mecanismo, vem para a região sudeste brasileira, e ajuda a garantir o nosso abastecimento de água futuro. Então, a questão ambiental está intricada com o desenvolvimento econômico futuro, com o potencial de desenvolvimento econômico que a gente possa vir a ter. Ou haverá desenvolvimento econômico sem garantia de água? Não haverá. Então, avançar em saneamento, como Campinas tem feito, avançar em mobilidade de forma mais sustentável, continuar recuperando, ampliando as nossas áreas verdes, tudo isso contribuir, investir em projetos de combate aí aos grandes problemas de drenagem, de macrodrenagem, consertar esses passivos do passado, é um conjunto de políticas que devem prosseguir para que a gente tenha sucesso numa cidade mais sustentável. É um desafio realmente monumental. Realmente. É um desafio que poucas vezes a gente para pensar, né, como vocês pensam a cidade. E, Rogério, qual mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Olha, eu queria primeiro cumprimentá-los, né? A mensagem de que nessa questão ambiental nós precisamos nos colocar de forma a pensar nas próximas gerações. Não podemos simplesmente, como líderes, pensar nas próximas eleições. Isso foi um erro que se cometeu muito. Não pode se cometer. A política de meio ambiente é sempre a política de desenvolvimento sustentável, ações que perpassam os governos, que vão ser consolidadas em 2, 3, 4, 5 governos. Independente de mudanças políticas que possam acontecer, de direita ou de esquerda, o meio ambiente não tem relação com isso. Devem persistir as políticas públicas, porque o meio ambiente é uma questão de sobrevivência, não é uma questão ideológica. Então, a gente precisa garantir que o planejamento urbano seja implementado, que as áreas verdes sejam recuperadas, que a permeabilidade, as questões de permeabilidade sejam resolvidas, para a gente ter perspectiva de uma melhora social, econômica e resiliência nas nossas cidades. Isso se faz com a variável ambiental no centro das decisões. Os governos mais modernos, à direita ou à esquerda, consideram o meio ambiente como sendo uma questão central, uma política de Estado, não de governo, que, portanto, não pode ser condicionada aos interesses de curto prazo que alguém possa ter em relação às próximas eleições. Rogério, a conversa está uma delícia. Acho que tem muitos pontos aí que você colocou que realmente valem uma reflexão de todos. Essa questão aí da política, né? Como governo, realmente ela é muito importante, ter isso como foco central. Eu acho que o político que não entender isso, realmente ele não... Acho que não tem futuro muito, né? Na sua sobrevivência política para um futuro, porque acho que cada vez mais a gente vê as pessoas falando sobre meio ambiente, pensando sobre meio ambiente e colocando essa vertente como uma questão essencial para a qualidade de vida, né, para a vida nossa do dia a dia. Então, realmente, foram reflexões muito importantes que você trouxe.
o exemplo da cidade realmente é de se parabenizar por toda essa trajetória sua, da secretaria, que vocês têm feito esse trabalho e que realmente a gente vê uma mudança, né, na cidade, a gente vê essa qualidade ambiental na cidade. Eu sei que, né, a gente tem muito ainda, talvez, o que ser feito, mas é perceptível. Então, queria agradecer imensamente sua participação hoje, tá, no nosso programa, porque realmente foram pontos assim de extrema importância que você trouxe. Nós é que agradecemos, sempre à disposição, sempre, doutora Renata, à disposição de vocês, viu? E realmente, você tem toda a razão. Nós precisamos de união, de um diálogo permanente, de transparência, de divulgação de informações, para que a tomada de decisão aconteça, para que as agendas da sustentabilidade avancem. Nós, após a questão da pandemia, tem uma questão muito séria para a gente enfrentar na próxima década, que é o agravamento das mudanças climáticas. Se a gente não se der conta disso, a gente vai ter impactos sociais, econômicos enormes nas nossas cidades. Mas eu tenho um otimismo, uma convicção de que nós saberemos lidar com isso, superar divisões, divergências. O que me deixa feliz, doutora Renata, é a recente pesquisa que mostra que 77% dos brasileiros têm essa sensibilidade da importância da questão ambiental, estão preocupados com isso. Então, isso deixa a gente animado, que haveremos que encontrar os caminhos, como um dos países mais mega biodiversos do mundo, com maior quantidade de água doce disponível, saberemos ter condições de liderar essas agendas de forma correta, revertendo a política antiambiental e trabalhando para, de mãos dadas, aí, todas as forças políticas, à direita e à esquerda, contribuir para o futuro da humanidade. Não, perfeito. No programa de hoje, eu conversei com Rogério Menezes, que é secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.